Tudo bem com vocês? O Banco Central deve reduzir os juros na reunião do Copom dessa semana. Esse é o call da tendências. Nós acreditamos que há espaço para que o Banco Central reduza a taxa Selic dos 3,75 atuais para 3,25 e, inclusive, espaço para uma queda adicional na reunião seguinte do Copom para 3% ao ano. Nós acreditamos na existência desse espaço para queda, em primeiro lugar, porque os juros, porque a inflação, melhor dizendo, está muito baixa, as expectativas inflacionárias estão controladas, apontando inclusive para um número abaixo do próprio piso das metas para a inflação, tanto em 2020 quanto em 2021. Então, do lado da inflação, a situação se mostra bastante tranquila. E também, do ponto de vista da atividade, a atividade é evidentemente fortemente atingida pela pandemia da Covid, né? Um choque tanto de oferta quanto de demanda, apontando aí para uma queda do PIB esse ano em torno de 4 a 5%, e uma recuperação o ano que vem, porém relativamente tímida em função dessa queda. Então há um espaço do lado da capacidade da economia portanto, isso também facilita essa decisão do Banco Central no sentido da derrubada dos juros. Evidentemente que o Banco Central tem que ter cuidado nesse processo, porque não se trata apenas da inflação, né? A política de juros tem outras implicações, principalmente sobre a situação, algumas variáveis financeiras que têm impacto muito grande sobre as empresas, sobre o crédito, sobre a economia como um todo. A primeira dessas variáveis é justamente a própria estrutura a termo de taxa de juros, né? Os juros mais longos, né? Se o Banco Central erra a mão na derrubada do juros Selic, isso pode levar a um empinamento da curva de juros e os juros longos se aumentarem em função de uma antecipação pelos agentes econômicos de uma situação macroeconômica pior no futuro, né? O aumento do prêmio de risco, notadamente nesse contexto de aumento forte do déficit fiscal esse ano em função do combate aí à pandemia, da própria queda das receitas tributárias nesse ano, né? E a segunda variável também que o Banco Central tem que se preocupar é a taxa de câmbio. Não tanto pelos efeitos que ela pode ter sobre a inflação no contexto superdeflacionário que nós temos hoje, mas principalmente pelos os outros efeitos que uma depreciação forte do real tem sobre, por exemplo, endividamentos de certas empresas, sobre, enfim, funcionamento de certos setores da economia, sobre a percepção de risco da economia brasileira, né? Então, o Banco Central ele tem, de fato, que ter um olho na inflação, que é seu mandato mais forte, mais explícito, né? Mas a estabilidade financeira também é um mandato relevante para o Banco Central e ele não pode se furtar a ter um olho nessas questões financeiras mais amplas, né? Que não sejam estritamente relacionadas à inflação. É por isso que nós acreditamos numa postura cautelosa do BC. Uma outra questão que tem sido colocada é quais são os potenciais efeitos dessa queda de juros sobre o crédito, né? Os efeitos são positivos, mas limitados. Na realidade, numa crise como nós temos hoje, em que há um aumento muito forte do risco de crédito, né? Quer dizer, há uma tendência do sistema bancário, evidentemente, se tornar mais avesso ao risco, se tornar mais conservador. E medidas por parte das autoridades governamentais são requeridas para, de fato, reduzir essa aversão ao risco ou, de alguma forma, contorná-la, né?
É o que aconteceu, por exemplo, na garantia que o Tesouro está dando, né? Nos refinanciamentos das folhas de pagamento de pequenas empresas, né? O Tesouro garante até 85%. Então, isso ajuda a destravar o crédito nesse segmento específico. Há também aí no pipeline operações do BNDES para determinados segmentos aí mais atingidos pela pandemia, né? Então, nós acreditamos que ao lado, enfim, dessa queda de juros, dessa derrubada de juros, o Banco Central vai buscar outras medidas para assegurar o crédito para segmentos aí que estão desassistidos nesse momento, principalmente as médias empresas. E vai precisar da participação do Tesouro nesse processo, inevitavelmente, né? Então, esse é um outro aspecto, mas não tira aí, vamos dizer assim, a possibilidade que o Banco Central tem de fato, derrubar os juros na próxima reunião do Copom.